começou mais um programa do Barro. E hoje, não, deve ser a inteligência artificial aqui. Tem uma tela aqui na minha frente. E não é que ele veio mesmo, diretamente de Embu das Artes. Exatamente. Não, você atravessou a cidade pra chegar Atravessei aqui. a cidade inteira aqui. Meu, isso que a pessoa é legal, isso que é Nossa. amigo, né? O cara, você não tá bom, eu vou sim, mesmo atravessando a cidade, mas ele veio. Obrigado, Manuel Rodrigues, presente aqui hoje. Poxa, Muito obrigado. que alegria poder estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vai travar os Poxa. olhos móveis aí. Você assiste no Wi-Fi hoje esse aqui, porque Vai ter que ser dessa forma. Não, brincando. Não, a gente aqui tá pra servir. Obrigado pelo convite. É uma honra que poder estar aqui isso. contigo, meu irmão. Muito legal. E tem muita coisa pra gente falar aqui, hein? Muita coisa pra gente falar. Mas antes de chegar na Rádio Visionária, vamos fazer a linha do tempo, como eu faço com todo mundo. É tão louco isso, você vê o amigo sempre entrevistando todo mundo. E aí agora ele que tá aqui pra poder falar com você. É muito estranho isso. É estranho, né? Você É muito entrevistar, estranho. tá ali, aí você falar. Não, a gente você se vê em vários eventos Não, assim. é aquele negócio, é muito mais difícil falar de você mesmo. Eu vou falar assim, vou mas ser esse também, quando me sincero. convidam também e fazem entrevista comigo, eu acho super estranho. Eu falo, não, peraí, mas sou eu que fico fazendo pergunta, não é os outros que fazem pergunta pra mim. Né? Mas é legal, por um lado isso é até legal. A gente acaba também saindo dessa coisa de, olha, nós somos um jornalista, um apresentador e tudo, e a gente tem que ficar fazendo sempre isso. Mas não, e quando é o contrário, né? A gente verdade. tem que virar essa chave também. Comigo foi a mesma coisa. Eu tive que começar a virar isso que eu comecei a ver que chamava. E aquele dia que a gente se encontrou lá na Rádio Adore também. É verdade, hein? O Simval lá e tudo perguntando Simval e falando. E eu perguntando. falei assim, mano, que coisa estranha isso. né? Na verdade, eu tô começando a me acostumar, né? Porque já tenho Sim. recebido alguns convites desse tipo, então a gente poder também contar a nossa história é muito Que legal. Poder Mas as é o primeiro pessoas que você serem participa do tocadas. podcast. Não é o primeiro. Ah, eu queria ter sido Não. o primeiro. Você não Que teve. nem quando eu fico Infelizmente, o Barro não teve a primazia. Eu já É gravei alguns verdade. podcasts já. Que chato, eu queria ter sido o primeiro, pra poder falar assim, não, eu fui o primeiro, agora você pode ir qualquer um. Que nem quando eu fico brincando, falo assim, olha, foi na Rádio Visionária, tem que vir aqui também, tem que falar comigo também. Ele fica roubando meus convidados. Eu fui E agora é o contrário, agora é a Rádio Visionária que veio aqui. É verdade, a Rádio Visionária veio aqui. Mas isso é legal. Eu fui num podcast ao qual a gente estava indicado ao troféu empreendedor, né? Que a gente ganhou, inclusive. Não, peraí que a gente vai falar desse troféu. Peraí, Perfeito. deixa Pode outro deixar, curioso. nós vamos Que aí contar eles daqui a ficam até o pouquinho. final. Que nem que a gente faz na TV. Exatamente. Depois do intervalo você vai saber, É. depois dos comerciais. Boa. Mano, que legal. E você, claro, antes da gente chegar lá na rádio, você sempre foi de uma família cristã, você também sempre teve essa caminhada, nascido e criado em Embu das Artes. Como que é a história do Manuel? Porque a gente sempre vê você falando da rádio, mas agora eu quero saber do Manuel. Você também Vamos tem lá. irmãos da igreja, todo mundo assim ou não? Olha, a minha história é um pouco diferente. Eu causei um pouquinho lá e Deus me arrastou pra cá. Vamos Como lá. que foi? Vamos lá, vamos começar do princípio, né? Meus pais eram católicos, principalmente minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa. E aí ela se converteu ao cristianismo, se converteu para uma igreja evangélica, né? Ela mudou de ideia, né? Exatamente, mudou de rumo, mudou de rota. Mudou de rumo. E aí ela começou a orar pela minha vida. Eu era uma pessoa, se vocês estão me vendo hoje, eu era uma pessoa absolutamente, totalmente diferente. Eu não consigo nem imaginar. Totalmente. Você vai falar aqui, eu não consigo nem Não, imaginar. É aquela coisa, quem te totalmente conhecia antes não reconhece hoje. E quem Exatamente. conhece agora não reconhece você antes. Né? Exatamente, eu era completamente diferente. Você vê esse semblante aqui? Eu era um cara totalmente fechadão. Eu era absolutamente fechado. Que isso? Cara, eu tive princípio de depressão, cara. Nossa. Eu cheguei a falir, cara. Cheguei a falir, ficar quase 2... Você imagina você ficar 2 anos desempregado. Caramba. 2 anos sem absolutamente nenhuma renda, mano. Nada. Aí Tem você que depender dos procurava pais. trampo Ó, e depender não dos pais é arrumava. embaçado, cara. Não dá pra fazer, não dá de jeito nenhum. Isso é Né? verdade. Então eu tive uma. Mano, que história eu sinistra. tive- Peraí, então, tá interessante isso aí. então, o que acontece? Então, minha mãe se converteu e aí a questão de igreja começou a ir pra igreja e eu tava naquela vida, né? Não de balada, essas coisas. Eu nunca fui de frequentar isso. Mas eu tinha princípios, eu Entendi. sabia exatamente o que vivia, Aquela mas. coisa que teus pais te passavam. né? Exatamente. Então, eu fiz 2º grau técnico em contabilidade e aí eu comecei a trabalhar em diversos lugares, já trabalhei em posto de saúde, já trabalhei em almoxarifado, já trabalhei isso? quando eu era menor, eu vendia geladinho, então não sei se vocês sabem o que é em Budas sacolé. Artes fala Alguns lugares geladinho. falam sacolé, né? Não, no Rio de Janeiro. No fala Rio de Janeiro sacolé. fala sacolé. Geladinho, eu vendia geladinho, cara, quando eu era menor, Em cara. Budas Artes fala geladinho. Geladinho. Então eu ia Aqui em para São Paulo lugares. fala- Cara, aqui- eu sempre fui. Eu Aqui nunca fala fiquei- gelinho. É verdade. Então Vai eu legal. sempre. Aí enchia aquela caixinha de isopor e ia vender em Budas Artes. Sozinho Eu saía isso? sozinho. Eu tinha 10 anos, Doideira, cara. 11 Mas era anos. você de que idade. fazia ou você comprava pronto? Não, na verdade meus pais faziam. Ah, os Meus seus pais faziam faziam você e eu vendia. iria vender. Beleza. Sempre de começo, sempre era um cara muito trabalhador.
Então, me pegavam bom desde isso, pequenininho. Hoje o interessante. pessoal fala desse negócio de trabalho infantil. Não, É. eu sempre. Eu acho que é importante começar de pequeno, minha visão, tá? Começar de pequeno, porque aí você Sim. já cria um senso de responsabilidade. Sim. Então, eu, desde pequeno, eu já tinha esse senso de responsabilidade. E aos meus 18 anos eu entrei na prefeitura de Embu das Artes trabalhando num posto de saúde. O pessoal falava auxiliar administrativo, mas na verdade aí eu entrei no posto de saúde. E aí eu comecei a me desenvolver com o público. Então, aquela timidez que eu tinha e tudo mais, eu comecei a me desenvolver dentro do trabalho no posto de Sim. saúde. E Isso aí praticamente atendendo as foi uma pessoas. terapia pra você, né? Verdade, me serviu Podemos muito pro encarar isso como crescimento. se fosse uma Exatamente. terapia. Hoje a gente vê que tudo tem um propósito. Todas Sim. as coisas têm um propósito. É, não é Então uma eu coisa do nada, né? Exatamente. E nem em vão as coisas acontecem. Exatamente. E aí eu trabalhando lá, fiquei vários anos dentro desse posto, pude. E as pessoas me respeitavam. Isso que era legal, porque você atender um posto de Sim. saúde é complicado. Serviço público é complicado. Sim. E as pessoas me E chega gente de tudo respeitavam quanto é jeito, pelo né, cara? tratamento que a gente fazia, porque eu tinha a educação dos meus pais. Meus pais me deram educação de civilidade, legal. de tratar bem as pessoas. E aí a gente foi trabalhando tal, saí do posto, comecei a trabalhar em outros lugares tal. E aí teve um período, depois de eu sair de uma multinacional, de eu ficar 2 anos desempregado, cara. Caramba. Meu amigo, eu perdi absolutamente tudo. Absolutamente tudo, meu amigo. Nossa. Tudo em relação. Mas até aí não tinha o lance da igreja ainda. Não, ainda não. Você não tava Ainda indo não. aí? Eu não tava indo, mas minha mãe começou a ir, né? Entendi. Então começou a ir, foi e tal e tudo mais. E aí, Aí o barato foi meu ficando amigo, louco. e aí, cara, ela começou a orar pela minha vida, interceder pela minha vida, porque tava vendo a minha situação, né? E a minha situação tava bem difícil, bem complicada, porque eu não queria depender dos meus pais. Pô, Ninguém de quer, relação né, a dinheiro. Não, jamais. Eu quero, pô, eu Tudo quero bem que ter tem aqueles minha folgados renda. que acham legal isso mesmo, né? É. Deixando bem aqui de passagem. Tem aqueles não. folgados que realmente gostam de ficar assim, mas... Então, mas eu não, eu quero, Você não eu quero queria. ter minha renda, eu quero fazer as coisas, poder, enfim, ter essa minha independência, né? E aí, cara, aí eu fiquei quase 2 anos, cara, nessa situação, e você sai para arrumar emprego e não saía nada. Aí quando saía, você ia já meio desesperançado, ai, cara, nossa, meu Deus do céu. E aí começando a dar agonia, e aí você começa a ter, eu começava a querer ficar preso em casa, cara. Aí eu tinha vergonha de sair. Tinha vergonha de falar que eu tava desempregado. Tinha vergonha Caramba, que de coisa falar que eu. sinistra. Cara, eu comecei a ficar com um semblante bem triste. Eu E aí imagino. aquele negócio, um abismo foi começando Mas a você é chamar filho outro único, ou abismo. não? Não, tenho mais irmãos. Eu tenho 2 Ah, irmãos. entendi. Tenho um irmão e uma irmã. E aí a gente, claro, cada um dependendo, fazendo a sua vida e tudo, mas é aquele negócio, você ficar em casa, quando as pessoas chegavam em casa, eu tinha vergonha e tal, não queria Nossa. sair, cara. E às vezes você vai Caramba, bem não, que vou você falou arrumar, que a gente não faz tentar arrumar ideia, né? emprego, cara. Nossa, eu Que saía a pessoa passou. saía mal, tal, já saía desanimado, e aí conforme vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. Sim. Vai ficando mais difícil, gente, quando você tá 2 Sim. anos para 2 anos fora do mercado de trabalho, o pessoal já começa a rejeitar. Muita coisa vai mudando, Exatamente, né? porque eu durante trabalho 2 assim de anos. auxiliar administrativo, então eu fazia muito serviço Mas dentro, até né, aí você não tinha uma formação, por enquanto. não tinha uma formação, eu tinha um segundo Entendi. grau técnico em contabilidade, vai Sim, vendo. como você disse, mas uma formação de uma faculdade assim ainda não. Não, ainda não, ainda Ah, não. legal. Eu fiquei vários anos fora. Aliás, eu não aconselho. Você jovem que tá me assistindo aqui. É aquela ali? Aquela é só pra mim. Não, é aquela ali. Então vai lá. Você jovem que tá me assistindo, não fique muito tempo. Você saiu do segundo grau, já tenta emendar Acabou uma a faculdade. escola, já vai fazer Já alguma emenda uma coisa. faculdade. Não fica muito tempo parado, porque senão você enferruja. Entendeu? Isso Eu é em todo imagino. lugar. Mesmo como se fosse uma academia, enfim. Não faça isso que eu fiz. Eu fiquei 11 anos sem estudar. Mano, que Beleza, fita. vamos lá. Vamos continuando. Eu também levei um tempinho até eu fazer o rádio e TV. Eu sou formado em rádio e TV. Mas eu levei um tempinho também. Depois eu me arrependi. Eu falei, cara, eu devia ter feito isso antes, né? Olha só. E eu falei, eu levei acho que uns... A gente depois se arrepende. Depois se arrepende. Levei uns 5 anos, assim, mais ou menos. Ou mais, um pouquinho mais. Mas eu também demorei um tempinho. Falei, pô, podia ter feito isso antes logo. Eu já estava até pós-graduado. Falei que pelo tempo que eu já saí da escola, já fazendo isso rápido, né? Então, E depois eu nem me liguei. Depois que eu me liguei nisso, na verdade. Mas na época eu nem parei pra pensar. e aí, beleza, e aí minha mãe orando pela minha vida, intercedendo, uma mulher de oração, uma mulher que... E aí ela ganhou meu pai para Jesus, meu pai veio pro Legal Senhor, isso. enfim, aí veio minha família, começou a vir tio, começou a vir
tia. Caramba, E que aí coisa. a gente sempre. E aí um foi puxando o outro. Foi com reação em cadeia, né? E aí, e aí veio meu primo. Meu primo, aliás, é um evangelista ele. Ele é um verdadeiro evangelista, porque ele entregou a sua vida para Jesus. E aí, aquele negócio de ser evangelista, ele é um cara evangelista de ofício. Mano, aonde ele chega, ele vai pregar o evangelho. Aonde ele chega, ele vai falar de Jesus pra alguém. Ele chama Antônio. Aliás, um abraço pro Antônio, que é o cara que praticamente me ganhou pra Jesus. E aí, mano, Caramba, e aí que ele legal isso. falou disso pra mim, né? E tudo. E aí eu comecei a entrar num processo, eu tava começando a entrar em depressão, e aí o Espírito Santo começou a tocar minha vida, do nada. Porque minha mãe é mulher de oração, cara. Entendi. E ele começou a tocar minha vida. E aí eu vi Esse- esperança. no Meu sentido primo... que você falou em tocar, é de que, olha, você começou a sentir uma sensação diferente. Exatamente, comecei a sentir Começou a ver que tinha alguma coisa diferente. tinha alguma coisa diferente. E quando meu primo veio pra Jesus, aí começou, opa, eu tava vendo alguma Aí você falou, pô, tava se vendo esse aí alguma veio, eu mudança. também posso. Exatamente, também vai acontecer comigo. Não tirando ele, mas ó, se ele veio, eu Exatamente, também eu não posso fui vir, né? forçado, ó, não, É. fizeram convite e tal, não, beleza, vamos, enfim. E aí o que aconteceu? Ele veio pra Jesus e vamos caminhar e tal, ele vai caminhando e tal. E aí foi o ele dia que falou você de chegou na Jesus. igreja. E aí, vamos lá, ele veio na minha casa, aí eu falei pra ele, cara, quando você vai na igreja? Quando você vai? E aí, nesse período, começou a vir um processo, cara. Um processo de relação a trabalho. Vai vendo, esse negócio Que de doideira. trabalho. E eu tava me preparando também pra entrar no Senai. Então eu comecei a me animar com relação a isso, né, e tal. Não me animar em relação ao quadro que eu tava, mas começar a ter um pingo de esperança. Eu vi uma luz no fim do túnel porque já vi uma transformação na vida de pessoas, né. Então minha mãe, poxa, agora, tal. E aí eu fui estudando, tal. E aí eu escrevi na Bíblia da minha mãe, cara. E aí realmente foi que o Espírito Santo tocou a minha vida. Se eu realmente acontecesse tal coisa, eu entregaria a minha vida para Jesus. Olha que coisa. Acontecesse uma determinada coisa. Eu fiz Como meio muita que um gente também voto. já fez isso, né? Muitos já falaram, assim, eu saí dessa Nossa, você situação, pensa eu saí dessa... 2 anos fora do doença, mercado sei de lá. trabalho e aí vi um pingo de esperança. E aí eu falei pro meu primo, eu falei, quando você vai pra igreja, cara? Eu quero ir com você. Eu quero ir nesse lugar, quero conhecer. E aí, vamos lá, tal, e comecei a conhecer, tal, e fui no primeiro dia, cara. Eu já fui no primeiro dia convicto, Barro. Primeiro dia convicto, entregar a minha vida pra Jesus. Caramba. Porque já via começando um processo na minha vida, cara. Por conta dessa escrita na Bíblia da minha mãe. E aí, tentando, não resumir a história, mas falando de verdade. Você que tá aqui assistindo agora, cara. Independente de Independente crença, de de- religião, o que for. Exatamente, É cara. a tua história a e acredite esperança. quem quiser. Né? Há esperança. Sempre há esperança. E quanto tempo, não importa. Você vai ficar 2 anos no fundo do poço, você vai ficar 15, não importa. 38 anos, como tem na palavra de Deus o homem do tanque de Betesda. Sim. 38 anos, Deus vai reverter a situação. E aí eu fui pra igreja já convicto em entregar minha vida para Jesus. Fui numa quarta-feira, nem lembro qual foi a palavra. Eu fui muito bem recebido na igreja ao qual eu tô hoje. Aliás, eu tô fazendo meio que uma propaganda aqui. Sim, legal, hein? Gostei. Ó. Comunidade Apostólica Plenitude de Vida. Um abraço, meus líderes, apóstolo Alberto Pires, profeta Sandra Pires. Quem for no meu Sim. Instagram, tá lá uma foto deles lá. Estava ontem. Ah, eu li o livro que você me deu lá daquela vez, né? E leu o livro. É, Olha um livro aí. interessante. Aí, depois a gente vai falar, vai chegar nisso aí. e aí eu já fui convicto, cara. Aí Aí você eu tá lá desde perguntei, sempre. Desde que você chegou nessa Desde igreja, você tá lá até agora. desde sempre. Minha mãe era de outra igreja, eu poderia muito bem ir pra igreja da minha mãe. Porque é a Assembleia de Deus, ela é entendi. assembleiana. Ela e meu pai são assembleianos, cara. Entendi. Assembleianos, hoje são pastores. Mas no fim você tudo. foi nessa, gostou e ficou. Exatamente, eu fui Que e aí legal fui isso. muito bem recebido, a recepção fez toda a diferença. Eu vi que tinha Que isso o que é louvor, importante, né, cara? cara, dança. A A recepção dança me da pegou, igreja é cara. muito importante. Senão a pessoa não volta mais mesmo. Exatamente. Se o cara da recepção da igreja já te olha com aquela cara assim, já fica, Cara, a pronto, pessoa, não vai voltar nunca mais. eu vou falar, a recepção da minha igreja, Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, é uma recepção diferenciada. As pessoas então te não vou- recebem, Não, vai que eu fique lá depois. te que eu for recebem lá. sorrindo. E Te se eu for recebem lá e acabar sorrindo, te ficando dão um lá? abraço. Você vai, a pessoa vai se apaixonar. Aí eu vou ter que Quem ficar vai lá, vou ter que realmente sair daqui pra ir lá em aberto- Budas Artes pra poder fazer isso. Pô. Você pode? Oh, claro. claro. E as pessoas te recebem, independente da situação que você tá, ele vai te receber todos da mesma forma. E aí, cara, eu já fui meio convicto. E aí, eu lembro que foi numa sexta-feira, dia
em julho de 2004, cara. Nossa, olha. Lembro até hoje, 2004. Vamos fazer ano que vem 20 anos de ministério. É isso que eu ia falar, você já vai fazer 20 anos 20 disso. anos. Julho de 2004, eu fui numa sexta-feira, eu já tinha perguntado como é que era o procedimento para entregar a vida para Jesus e tudo mais, e aí o apóstolo estava nesse dia e tal, aí ele, enfim. E aí ele orou pela minha vida, entregou, aí pediu para eu repetir a oração e tudo mais, foi até, saiu do púlpito, veio até ao meu lugar e tal, e aí foi num domingo de culto normal, que era o culto especial, o culto sempre da Sim, família, né? sim. Aí no domingo eu fui apresentado, cara. Apresentados, me chamaram pra frente, ó, esse rapaz entregou a sua vida pra Jesus, e aí o nosso apóstolo fez um apelo no mesmo dia, cara. No mesmo dia, pra quem mais quer entregar a sua vida pra Jesus. Com a minha atitude, mais 7 pessoas entregaram a sua vida pra Jesus. Caramba. No mesmo dia, mais 7 pessoas. Lembro até hoje, alguns ainda caminhando um dia aí. marcante, né? Não tem como Exatamente, foi um dia esquecer. marcante. Aí o pessoal me pergunta, e o emprego? Né? E o emprego? Ah, é verdade, que você é uma das Emprego. coisas que... Exatamente. Era uma das coisas que você falou que escreveu, né? Deixando Então. em parênteses, foi uma coisa. Cara, se eu te disser, eu comecei um processo, por conta desse processo, na segunda-feira, me ligaram. Ah, tá. No domingo você tava na igreja, na segunda já ligaram. Né, não, peraí, vai vendo. Uma semana Gente, antes, interessante. na quarta-feira eu fui apresentado, né, na tá. sexta-feira eu Você fui já foi apresentado, apresentado, é no verdade. domingo foi apresentado, na segunda anterior me veio a proposta, cara. Caramba. Antes de eu ir para a igreja, por conta já desse processo. Na segunda anterior já me veio a proposta. Me ligaram, ó, de tal lugar. Eu fui lá, passei pela entrevista e tudo. E aí fiquei aguardando. Quando foi, na mesma semana, me falaram, ó, você está à disposição para poder começar a trabalhar? No domingo, eu fui apresentado. Na segunda-feira, eu já estava começando a trabalhar. Caramba. Que Após coisa. 2 anos. E eu estava nesse mesmo processo estudando, eu falei do Senai, né? Eu Sim. estava estudando para o processo do Sim. Senai. Na semana seguinte eu fiquei sabendo que eu tinha passado no Senai. Caramba, Manuel. Que legal isso. A coisa começou a acontecer. E aí quando eu cheguei nesse emprego, que era um escritório de contabilidade, eu havia falado que eu Inclusive fui na feito, tua área ainda já, foi, né? eu havia feito que eu tinha feito um 2º grau técnico em contabilidade. Aí, esse era um escritório de contabilidade. E eu comecei lá como um auxiliar administrativo. Quando eu cheguei lá, e eu até nesse período também estava prestando concurso pro Correio. E o Correio também havia me chamado. Cara, eu estava 2 anos desempregado. Me vieram 3 portas, eu vou dizer, 3 portas para eu Mas escolher. qualquer uma que você escolhesse, tudo bem? Ou tinha aquela específica? Eu tinha aquela específica Tipo que assim, se Deus fosse me tocou. naquela, eu ia me arrepender. Se fosse naquela, não ia ser certo. Tinha que ser naquela. Ah, vamos falar que qualquer uma das portas poderia. Não, Mas ia era ser bom. aquela. Exatamente. Mas Mas, era tipo, aquela que Deus que me falou direcionou. primeiro. Falou primeiro. E aí, eu cheguei na minha chefe no dia que eu fui assinar o contrato. Quando eu olhei o contrato, o salário era quase o dobro do que eu iria ganhar. Caramba. O salário era quase o dobro que eu iria ganhar. E aí, na mesma semana, eu fiquei sabendo que eu passei no concurso. Só que eu falei pra minha chefe, é o seguinte, Deus tá me tocando, Deus me direcionou pra eu começar a trabalhar aqui, pra eu ficar aqui contigo. Ela mesma foi impactada por conta disso. Caramba. Ela ficou impactada porque eu abandonei um concurso público, poderia ter muito bem uma estabilidade. Sim, sim. Era um concurso público, podia muito bem ter Mano, isso é estabilidade. muita loucura, né? E aí, eu fiquei lá no Só quem tem escritório de experiência com contabilidade. Deus pra fazer isso mesmo. Porque senão o cara vai falar assim, os caras é maluco, ele tá louco. O que ele tá Exatamente. fazendo, pô? Vai ficar lá no concurso. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar nesse escritório de contabilidade. Trabalhei por diversos anos, comecei de baixo, como se fosse Só vou apertar aqui, pode falar. como um auxiliar administrativo. Eu fui auxiliar administrativo e aí a gente foi começando esse processo tal lá, trabalhando e aprendendo. A gente saía para diversos lugares, então era legal. O que a gente fazia? Por conta de eu estar nesse início de pregação do evangelho, a época, 2004, era muito comum a pessoa evangelizar por folhetos. Então a distribuição de folhetos era muito comum, era uma estratégia muito comum. Então eu chegava no ônibus, no metrô tal, mas eu tinha uma estratégia diferente, uma estratégia específica de evangelização. O que eu fazia? Eu entregava um folheto para a pessoa e fazia a pessoa ler na hora.
Ah, sim, o que estava escrito, O que a estava escrito. mensagem, o texto O bíblico. texto ali. Aí eu perguntava pra ela, o que que você achou? Gente, que ousado, olha isso. Chega, o que que você achou desse texto? Olha Cara, isso. o mais legal eram as diversas reações para o tipo de episódio. Por quê? Cara, Deus estava começando a me transformar. Eu tava com o primeiro amor, eu Sim, tava sim. a todo vapor tal. Então, cara, eu queria falar de Deus para as pessoas. Se Deus tá mudando minha vida, Deus mudou a vida do meu primo, Deus mudou a vida da minha família, eu quero agora apresentar esse Jesus para essas pessoas. E aí eu fui evangelizando, entregando os folhetos. A gente comprava os folhetinhos lá da Conde Sarzedas lá. Chegava na Conde Sarzedas, pegava um bloquinho de folhetos Até e aí hoje tem isso, né? até cara? hoje tem, exatamente. Que E aí eu legal. utilizava essa estratégia, fazia as pessoas lerem na hora, no ônibus, no metrô e tal. E E não tinha nem como perguntava. jogar fora, E o você mais fazendo legal, isso. o mais interessante eram as reações das pessoas, cara. Algumas, claro, rejeitavam, mas, cara, teve momentos de pessoas chorarem ali no momento e falando, eu precisava dessa mensagem. Sim, eu imagino. Eu precisava dessa mensagem, eu queria ler essa mensagem. Aí eu falo, ó, Deus tem uma obra na tua vida. Aí vamos fazer a oração aqui mesmo, vamos entregar sua vida para Jesus aqui. Aqui no meu metrô, no ônibus, eu era ousado mesmo, cara. Eu chegava, falava, não importava. E aí foi nesse processo e tudo, e hoje, graças a Deus, a gente está aí quase 20 anos nessa caminhada aí. As estratégias Mas você mudaram, tá hoje cara. na mesma empresa até hoje? Não tô na mesma Ah. empresa. Aí eu saí dessa Sim, empresa. depois você começou a trabalhar de Começou outras diversos ciclos, né? Eu fui trabalhar. Entendi. Eu trabalhei em. Não, que eu imaginei que você fosse falar, não, eu tô nessa empresa até hoje. Não, Falou que, nossa, por que conta isso? dessa empresa, eu sou formado em contabilidade. Legal. Eu fiz faculdade nesse Você é o mesmo cara dos período. números, olha só. É, a gente. Números, mas também estratégias. É. Eu aprendi estratégias por conta disso. Legal. Hoje o contador, Que você na verdade, usa hoje com a rádio visionária. exatamente, hoje o contador ele tem a tomada de decisão, ele não é simplesmente um contador, ele precisa tomar decisões. Eu Então, imagino. hoje eu não tô mais nessa área. Eu vou explicar depois o porquê. Mas aí eu trabalhei em diversos setores, né? Trabalhei sempre dentro dessa área administrativa, trabalhei em área fiscal, então eu peguei toda essa bagagem, esse entendimento, né, de cálculo de impostos, de entrega de declarações, de fazer todas essas coisas, tal, fui pegando em diversos lugares. Aí eu fui no último emprego, que foi um escritório contábil mesmo, eu entrei como um auxiliar contábil lá, e aí depois disso, aí eu resolvi, já há algum tempo eu queria ter eu queria parar de trabalhar de CLT e ter a minha própria vida. Caramba, Então abri uma empresa. Abri a minha própria empresa de auxiliar administrativo, né? E eu auxiliava pessoas a abrirem suas empresas, auxiliava isso. pessoas para a declaração de imposto de renda, todas essas coisas. Eu comecei a auxiliar essas pessoas a tá fazendo isso aí, né? E enfim, até um diverso ponto. Eu não poderia fazer até um certo ponto, tal. E enfim, então foi essa minha Como se vida. fosse uma consultoria também. Exatamente. E aí, nesse período, eu fui continuando meu ministério dentro da igreja, né? E crescendo, graças a Deus. Eu vou falar que, Né? Aprendendo muita coisa. Né? cara, eu vou falar uma coisa. A minha igreja, Plenitude de Vida, cara, é uma igreja top. Ela não é aquelas. As pessoas veem a questão de multidão, de muita gente, de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas. A Plenitude de Vida é uma igreja instrutiva. É uma igreja que dá o suporte para você realmente ser enviado. Então, nosso líder, o apóstolo Alberto, ele prepara pessoas Sim. para a frente, a sociedade, para que realmente ela Legal. vença fora, entendeu? Para que ela realmente ministre o evangelho através da própria vida e através do testemunho dentro dos lugares das esferas da sociedade. Então, a instrução, meu amigo, se eu for falar, eu não vou falar porque não é porque é a minha igreja. Quem assistiu uma ministração do apóstolo Alberto, toda a ministração dele é um seminário. Legal isso. Toda a ministração. É como se fosse, vamos parar, uma verdadeira feijoada. Cara, você sai de lá impactado com cada mensagem. As pessoas hoje veem na vida dele, até pergunta brincando, né? Qual Bíblia você lê? Que é um negócio, cara, de revelação, que você pensa assim, cara, que impressionante, da onde Deus revelou isso para ele. E ele é um homem, não por ser ele é um apóstolo, mas é um homem voltado para o ensino. Então ele ensina a gente em relação à bagagem da palavra, para realmente a gente entender o que é a palavra, o que Deus está fazendo através da palavra e qual a revelação que está implicando em cima disso.
Então eu fui crescendo nesse sentido e aprendendo muito. Cara, hoje Deus me dá uma bagagem para eu falar para as pessoas e as pessoas ficarem impactadas. Não, modéstia à parte, nada, eu sou super humilde com relação a isso. Mas eu entendo que as pessoas precisam receber isso. Sim. Precisam receber essa palavra. De falar, poxa, perguntar o que é um apóstolo? Né? Que nem eu dei o livro, né? Sim. Foi o Visão Apostólica que eu dei. Eu acho que foram 2. Foram 2 livros que eu dei pra você. Eu não vou lembrar o nome, mas era nesse sentido Então aí que teve você um tá que falando. que eu dei que foi o Visão Apostólica. Acho que é uma capa cinza, não sei. Isso, é Visão aí. Apostólica. Esse livro, ele explica muito sobre a visão do que é o apóstolo. Muitas pessoas perguntam, né, o que é um Sim. apóstolo, como é o apóstolo. Se tem, se não tem, se Se existe, tem, não se não existe. tem. O apóstolo, a própria palavra diz que é enviado. Ele prepara as pessoas para a sociedade. Ele prepara as pessoas para serem enviadas. Ele, diferente de uma característica de um pastor, de um evangelista, eu hoje sou evangelista. E o evangelista é aquele que quer ganhar almas. Sim. Né? Você já faz isso desde sempre, né? Exatamente. Você contou aí na Existe o história. mestre e existe o profeta. Né? Então são 5 ministérios. A própria palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos. Não é Atos não. Uma das cartas de Paulo, melhor dizendo, uma das cartas de Paulo, ele diz assim: existe uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso é a igreja. Sim. A igreja é voltada de 5 ministérios. São 5 ministérios que vão aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Não somente dentro da igreja. Muitas pessoas acham que há 4 paredes. Não é somente as 4 paredes, Barro. É o externo. É a sociedade. É em todas as áreas. Então é para o desempenho do seu serviço. Então ela vai ser um advogado, ela vai ser um professor, ela vai ser um radialista, mas segundo os princípios voltados dentro dos 5 ministérios, dentro daquilo que você é desenvolvido. Entendi. Então hoje, dentro do que o nosso aula apóstolo... aqui também, você tem uma aula aqui também, Aí, muito legal. Então isso é o que a gente recebe dentro da Legal. casa do Senhor, né? Então a gente não vai à toa, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar com entendimento. Se a gente não tiver... Hoje, muitas pessoas padecem por falta de entendimento, por falta de conhecimento. A Bíblia fala Sim. em Oséias: conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. Você só vai ter segredos revelados em Sim. Deus se você buscar e cavocar até não querer mais. E é isso que você falou, uma coisa muito interessante, o Manuel. A gente tem que viver novidades de vida também, né? Sim. Não dá pra ficar sempre a Sim. mesma coisa, que nem você falou, poxa, eu fui aprendendo aqui, fui entendendo a função de cada um, né? Essa coisa de um Sim. para apóstolo, um para pastor, um para isso, um para aquilo, e todo mundo junto dá uma coisa só, né? Aí Exatamente. vem essa coisa da unidade, né? Todos Exatamente. trabalhando junto, cada um na sua, A Bíblia fala... consegue fazer o que a igreja tem que fazer, né? O trabalho tem que ser com A a Bíblia igreja. fala a respeito de restauração de todas as coisas, tá? Então, cada um desempenhando a sua função dentro dentro da sua esfera de ação, respeitando cada um aos seus, cara, a igreja avança. Porque às vezes a igreja não avança porque um tá passando na esfera de ação do outro. Então, se a pessoa funcionar naquilo que ela realmente precisa funcionar, por exemplo, a gente tem aqui tem na minha camiseta VIP. Nós fizemos também com o nosso apóstolo, nosso líder, a gente fez um período chamado Formação VIP. O que é o VIP? É um acróstico para visão, identidade e propósito. Visão, identidade e propósito. Se você tem essas 3 coisas Não vai muito pensando bem... que é uma área VIP, não, que você vai ter não, uma não área é nada, VIP, não. uma coisa chique. Não, nada disso. Você tem essas 3 áreas muito bem definidas, Sim. você vai entender aquilo que Deus te chamou. Para o que Deus te chamou. Então, se você tem uma visão alinhada com aquilo que a igreja está te propondo, você tem uma identidade, você sabe quem você é em Deus, e você tem um propósito de vida, propósito do Senhor na tua vida, você sabe isso. Eu te digo, tem um dado muito difícil que as pessoas, infelizmente, 94% das pessoas, o Barró, não sabe o seu propósito de vida. Apenas 6% das pessoas sabem o seu propósito de vida aqui na Terra.
Quando ela descobre o seu E tem propósito de aqueles vida que você olha em no Deus, olhar da pessoa que já não tem mais esperança. Ela mesma já fala assim, pra mim já não tem mais quando você esperança, descobre não o tenho mais o que propósito, isso foi o fazer. que aconteceu comigo. Quando eu descobri o meu propósito de vida em Deus, cara, As a coisas coisa mudaram. criaram sentido. Criaram sentido. E isso Deus alinha, cara, com a tua personalidade, com o teu chamado, com a tua visão de ser, o seu modo de ser, da forma como você é. Então Deus pode usar um tímido? Claro que pode. Deus pode usar um cara que é sanguíneo hemorrágico, um cara que não sabe tomar decisões. Mas claro que pode. Pedro era assim. E ele usou de uma forma tremenda. Pedro foi um grande líder. Sim, Então, meu amigo, Deus vai usar da forma como ele bem entender e segundo a sua personalidade. Ele te Sim. criou assim. sim. Criou assim. Então, eu funciono dessa forma. Sim. Hoje, a minha esfera de ação, de evangelismo, é através da mídia. Sim. Hoje, Deus me colocou na mídia por conta justamente disso. Eu quero alcançar E pessoas. foi aí então onde começou a Rádio Visionária. Eu vou falar pra você, a Rádio Visionária iniciou Em de uma 2020, forma né? em 2020, exatamente. Não, com tudo isso que você tá dizendo agora, aqui a gente mistura tudo, tá? Não liga não. É assim mesmo. Mas é que né? uma coisa entrelaça na outra, lógico. Como você Claro. contou toda a tua história aqui com a igreja Claro. e tudo, e automaticamente surgiu também Meu amigo, a Rádio Visionária, que é é. essa rádio cristã maravilhosa, com a programação e tudo. Mas aí, então, a partir de tudo isso que você falou, poxa, Deus me trouxe aqui pra mídia também, para levar a palavra dessa maneira. Aí você teve esse despertar de, olha, então agora eu vou criar uma web rádio. Assim, não, na verdade não foi bem isso. Eu entrei na mídia por acidente. Cara, Na verdade, doideira. porque Deus me direcionou. Agora é o documentário da Rádio Visionária aqui agora. Agora é ao Exatamente. vivo aqui. 2020, cara, foi a época de pandemia. Sim. 2020 foi a época mais difícil Nossa, que a pra gente atravessou. Qualquer pessoa. Não, se alguém falar que não foi difícil, então tem alguma coisa errada com você, Exatamente. não é impossível. Mais ou menos por volta de começou mesmo pra valer em fevereiro, né? Mais ou menos de 2000, Sim. acho que foi 2020. Não lembro exatamente. Enfim. Março de 2020, cara, a gente trancafiado em casa, eu já tava agoniado. Imagina. De verdade, eu já tava agoniado. Como é que agora a gente vai ganhar pessoas pra Jesus? Como é que a gente vai fazer Sim, visita? Você que gosta de, né, de tá Exatamente, a gente sempre tem um ativo, né, trabalho, a fazendo gente tem um isso. trabalho dentro da igreja chamado Casa de Paz, em que a gente vai na casa das pessoas e fazem Que legal isso, gostei do nome. Casa de Paz. A gente vai tá baseado lá no texto, onde está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se a pessoa entrar, você entrou na casa e ela recebeu, a paz vai para ela. Se não, ela volta para você. Então você vai e declara paz dentro do lar. Então, a pessoa vai lá, o líder, né? Primeiramente vem um ministério de visitação, ao qual o líder é o cara que me ganhou para Jesus, o evangelista Antônio. E a gente a gente faz a visita lá, tal, faz como se fosse uma sondagem de terreno, né? E aí depois a gente vai para a pessoa aceitando, né, a Casa de Paz, a gente vai lá e faz como se fosse uma campanha de 7 semanas com louvor, palavra, tudo aquilo que a gente tem dentro da igreja, a gente leva para a casa da pessoa. Então mas aí é uma parte evangelística. Então qual é o objetivo? É ganhar as pessoas para Jesus. As pessoas, então tem a instrução, a gente tem todo o preparo. Não vai qualquer pessoa, vai pessoas preparadas. Então existem líderes, existem co-líderes, existem líderes em treinamento. Então vai ser para uma equipe, essa equipe vai lá, algum tá ali líder em treinamento, vai lá para aprender. Primeiramente, vamos orar pela oferta. Você vai orar, você não vai fazer, você vai ter a sua esfera de ação, vai ser obedecida. Então aí, a gente fazia essa campanha e ganhava, a gente faz evangelismos, nós temos trabalho junto com jovens, Sim. de fazer evangelismo, vamos, no meio do carnaval, a gente for, cara, eu tenho que contar essa experiência rapidinho. Vai, fica à vontade, que tá legal, tá interessante. A gente foi no meio do carnaval, Eu acho agora cara. então é a hora do corte, vai. Vamos dizer que esse é o momento do corte, vai. O que acontece? Com aquelas escritas boa. assim, o que é isso de carnaval? Como que é? Carnaval, a gente juntou diversas igrejas da nossa cidade. A gente, meu líder, pastor Tiago, aliás, um grande abraço, meu mentor, ele que me levava para fazer visita, me levava nesse período de fazer, ele que me levava, a gente foi em vários lugares, a pé, cara, a gente ia a pé para todo lugar, vai pro morro, sobe morro, desce morro, vai, enfim. E aí a gente fez um trabalho dentro do carnaval, cara, pouco antes da pandemia. Meu amigo, pouco antes da pandemia. A gente foi, cara, várias igrejas abraçaram, mano. Várias igrejas abraçaram o projeto e a gente foi com mais de 400 jovens, cara.
no meio do carnaval, evangelizando as pessoas, falando de Jesus, reunindo em pequenos grupos, vamos espalhando pela Praça de Embu das Artes, vamos lá, cara, falando de Jesus, meu amigo, várias pessoas recebendo oração e tudo, e cara, a gente parou o carnaval. A gente parou o carnaval. No meio da Praça de Embu das Artes, paramos o carnaval. Chegou os ministérios de louvor, tomaram o palco principal e fomos lá e tocamos rock pra Jesus. O pessoal tocou rock pra Jesus. Então, enfim, mas a gente pode também tocar samba pra Jesus, não tem nenhum problema. Os ritmos foram criados pra Jesus. Foram criados por Deus, né? Enfim, e aí foi esse trabalho e tudo, e aí pouco depois veio a pandemia. E aí, meu amigo, na pandemia, a gente ficou agoniado em casa, né, cara? A gente não podia sair de casa, a gente assistia os cultos online. E aí, qual a estratégia que a gente vai utilizar para evangelizar as pessoas, para chegar até as pessoas, né? E ainda mais nesse momento difícil. Então, aí veio alguma coisa, Deus me foi... E aí, num simples olhar no celular, foi ano, aí eu vi um anúncio de Facebook, mano. Web rádio. Olha que coisa. Foi rolando ali, web rádio. E aí eu parei e comecei a olhar. E aí fiquei meio parado assim, um tempinho, e olhando, cara, web rádio? Cara, eu gosto, sempre gostei de música. Vamos ver como é que é. Pronto. O Espírito Santo começou a me tocar, e aí eu fui ver, fui começar a pesquisar como é que era. Web rádio, vamos lá. Como é que era, tal, como é que é fazer, tal. E eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vi que era um negócio que dava pra fazer. Eu não tinha nenhuma experiência com mídia, não tinha nenhuma experiência com rádio, com absolutamente nada, cara. Mas eu gostava de música. Gostava enfim. Então, eu conversei com o meu líder, primeiramente, claro. Tudo que a gente vai fazer, né? Eu acho importante aquilo que a gente vai fazer, a gente ter um propósito e a gente falar com o nosso líder. Sim, trocar essa ideia. Eu troquei essa ideia com o apóstolo Alberto. A princípio seria com o nome da igreja, mas aí eu tive um sentir muito forte. Não, por quê? Vai carregar o nome, vai ser muita responsabilidade. Se vier a coisa complicar, aí vai a própria igreja, vai estar o nome da igreja, vai estar em jogo. Então, não, aí eu defini, não, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer um negócio personalizado, mas eu vou conversar com o apóstolo o que é, qual é a minha ideia. Eu quero passar a visão do reino. A visão do reino. Para as pessoas. Passar a visão do reino. E aí Deus foi me dando as direções. Aí começou. Visão do reino. Cara, preciso de um texto-chave. Aí eu fui em Mateus 6,33. Que é muito conhecido porque é cristão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Para explicar rapidinho, existe uma ordem aí. Existe uma ordem do reino nesse versículo. É um versículo simples, mas existe uma ordem. Primeiramente o reino. Depois vem a justiça de Deus. Né? Deus vai ser justo com você e vai ser justo com aqueles ao qual estão ao teu redor. E as demais coisas serão acrescentadas. Então é primeiro o ser, depois o fazer, depois o ter. Então existe uma ordem aí. Se você desobedecer essa ordem, você não vai ter o propósito completo. Você vai começar o ter. Quem vai ter muito? O pessoal hoje em dia busca mais o ter do que o fazer. Sim. Ou busca mais o ter do que o ser. Não, primeiramente é você. Deus vai te transformar de dentro para fora. O reino de Deus vai ser começado aqui dentro. Ó. Vai transformando de dentro para fora. Como Deus fez o processo na minha vida. Ele começou a mudança aqui dentro. De dentro para poder depois me exteriorizar. Ele vai tocar primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Enfim, vai tocar tudo. E é um processo. Você tem que se submeter a esse processo. E aí existe essa ordem do reino. E eu entendi, visão do reino. Visão do reino. Ah, legal, vamos lá. Como é que vai ser? Visão do reino. E aí me veio o nome, Visionária. Uma rádio que seja visionária, que tenha a visão do reino. Eu passei, conversei com o meu líder, falei com o líder, ele gostou da ideia de cara. A princípio seria um outro nome. Não, mas aí, não, ele gostou da ideia. Não é isso, filhão. Vai com tudo. Vai na fé. Eu vou te apoiar, tô em oração. E aí, a gente criou o nome Rádio Visionária. E aí, criamos um logotipo. Rapaziada, lá, vamos fazer um logotipozinho aqui. Eu mesmo criei e tal, bem amadorzinho assim. E aí me veio o fone de ouvido. Por quê? Tempo de pandemia, as pessoas estão muito com fone. Estavam ouvindo muito dentro de casa, ou quando saíam, um fone de ouvido. E
não, um fone de ouvido, vamos colocar um fone de ouvido aqui. E aí vamos determinar as cores da rádio, qual é a cor predominante? Vermelho e branco. Deus me deu, o Espírito Santo foi me direcionando, me deu a ideia, vermelho e branco. Por que vermelho e branco? Você que está me assistindo, talvez não entenda, quem está seguindo a rádio, por que vermelho e branco? Porque vermelho é a cor do sangue de Cristo. Aquilo que ele derramou por nós. E branco é porque o sangue de Cristo nos torna mais alvos do que a neve. Mais alvos do que a dizer neve. isso, hein? Então, mais branco. já veio. O pessoal já associa isso. Kleber Lucas, não, é que eu só quis fazer a gracinha. Então, mesmo, então, por conta disso, me veio as cores. As cores da rádio. Mas ele ficou até quietinho hoje, até mais cedo, tão interessante que tá. Nem fiquei fazendo a gracinha história, com o Manuel. A história. Então, Mano, vamos seguir com isso, com essa visão. E aí criamos o logotipo. E aí eu comecei a processos. Vamos ver como é que é. Vamos lá, como vai ser a programação. Aos poucos fui medindo a programação. Eu via que a ideia de, sequências musicais, cara. Sequências musicais é muito interessante. Que a galera fica presa. Você nunca teve nenhum contato com rádio. Não tive. Você foi inventando a programação, fazendo tudo sem ter um contato. Exatamente. Tipo, você tinha coisa que você já ouviu em alguma rádio, mas não que você tivesse ido, alguém te explicado como funciona uma programação e tudo. Aí vamos ter uns momentos de sequências musicais. Que isso, precisamos ter momento de ministração. É legal, com 90 certeza. minutos, hein, gente? Ouve lá o 90, 2 horas. Nós temos Super 120 a partir do meio-dia. Que é 2 horas de música sem intervalo comercial. Você ouve música direto. E aí, fomos criando, colocando essas... vai ter um momento de 1 hora, 1h30, 2 horas, tal, beleza. Vamos encaixar aqui. Exatamente. Oi? O Reino em Perspectiva. Exatamente. Foi aí... Viu? Vai achando que eu não escuto, que eu não sei, viu? Hoje... Já pode por um dia da Rádio Visionária também. Então, aí foi colocando tal... A Reino em Perspectiva veio depois. Entendi. Mas aí eu fui colocando as programações, tal, vai ter jornalismo, vamos colocar jornalismo, vai ter esporte, vamos colocar. Mano, que louco vai ter ministração, porque isso é visão de reino, cara. Visão de reino doideira, envolve tudo. O cara criou a programação 24 horas da rádio sem eu mesmo saber das verdade, coisas, eu fui cara. colocando e encaixando, vai ter previsão do tempo, vai ter todas essas coisas, vamos encaixar em determinados horários, tal. Eu fui vendo, encaixando como é que era, tal. Foi colocando. E acho legal a diversidade também de música que você colocou. Sim. Não foi uma coisa presa só naquela porque coisa de pentecostal cara, e o tudo isso é visão de reino, o Barró, porque... Mano, do nada a gente tá ouvindo um Vitinho lá, assim, do nada. Exatamente. Isso é legal. A gente, vamos Vitinho, Entendeu? de repente a gente tá tocando Cats Parneia. Sim. De repente tá tocando André e Felipe, sertanejo. Tá tocando Pagode Restaura, que é samba. A gente vai tocando, porque tudo isso é visão de reino. Como eu falei aqui, Sim. Deus criou todos os ritmos para Jesus. Entendeu? E se eu vou tocar todos os ritmos. Eu não importo. Mas muitos não estão preparados para esse assunto. Se a pessoa ouve 1 minuto da rádio, eu já estou bem satisfeito, porque é para ganho de almas. É vidas sendo rendidas. Ela vai ser tocada ali por aquele louvor. Só aquele gênero de música, mas ela vai ouvir tudo ali. Ela vai estar ali na programação. Alguma coisa vai surtir efeito ali, né, na hora que tá ouvindo. Exatamente. Aí a pessoa cria o interesse da programação. E aí eu fui criando, e aí eu estabeleci uma meta, uma data. Cara, eu passei 3 dias sem praticamente dormir, para colocar toda essa programação em ordem. Aí quando você alcançou a meta, você dobrou a meta. Foi mais ou menos isso mesmo. E aí eu estabeleci um dia, vai ser no dia 27 de julho de 2020, a partir do meio-dia. A rádio vai começar. Exatamente, eu criei já um pouco antes. Então agora em 2024 vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos. Legal. Criei as redes sociais, já criei Instagram, criei Facebook, criei já o canal no YouTube, já tinha automático o site, como eu criei tudo para quando eu colocar no ar, já vi tudo bonitinho de uma vez, entendeu? Abracei, criei as expectativas, né? Fui colocando, determinados programas. Vai ter o programa chamado Gospelnejo, que é um programa que faz muito sucesso, que é só de música sertaneja. Vai ter o programa Gospelnejo. Vai ter a faixa nobre. Eu criei um nome chamado Faixa Nobre Visionária. Todo dia, às 10 horas da noite, tem alguma coisa. Tem uma ministração, ou tem hoje, tem até Telecurso 2000, a gente colocou aulas para instrução, tal. Sim. Quarta Retrô, por exemplo, que a gente tem uma parceria com o meu amigo pastor Ramon Torres. Grande abraço do portal Música Cristã do Brasil. A gente tem o programa Quarta Retrô.
Que relembra aí as músicas relembra as antigas, músicas né? antigas. Então a gente colocou tudo isso dentro da Mano, programação que todo dia. Todo dia, sensacional. por exemplo, segunda-feira sempre vai ser a ministração de um ministro do Conselho Apostólico Brasileiro, ao qual faz parte o meu líder, o apóstolo Alberto Pires. Sim. Ele faz parte do Conselho Apostólico Brasileiro, que é uma série de apóstolos, que ele também é líder da Christian International Brasil, representante no Brasil da Christian International, que é um ministério internacional. Ele é representante aqui no Brasil para ministérios internacionais. Enfim, então o profeta Cliff Bell, que é o diretor nos Estados Unidos, ele autorizou o nosso apóstolo. Enfim, então tem o Conselho Apostólico Brasileiro. Então toda segunda-feira à noite, 10 horas da noite, tem uma ministração de um ministro do Conselho Apostólico Brasileiro. Então inclui o meu líder, tem até o apóstolo Rina, por exemplo, da Bola de Neve, faz parte desse Conselho Apostólico. Então a gente sempre coloca uma ministração deles, então é sempre uma palavra direcionada. Então tem ministração para mulheres, ministração para homens, ministração para jovens, e no domingo a gente sempre coloca um documentário. Coloca um documentário sobre um determinado assunto. Legal, Então, por exemplo, a gente já isso. colocou sobre Albert Einstein. A gente já colocou que sobre. legal isso. A gente já colocou sobre a história de Pedro, quem foi Martinho Lutero. Então, para instruir as pessoas. Então, a gente pega um áudio de um documentário e joga ali dentro da programação. Sensacional. E aí também, enfim, tem reprises para quem quiser ouvir. Então, eu fui montando essa programação, cara. E Deus foi me dando essas instruções. Eu criei a Madrugada Literalmente Visionária. Foi Deus mesmo. Eu não criei tem a o que Madrugada explicar. Visionária, que a pessoa vai ouvir da meia-noite até 6 horas da manhã. Só música, Programação, música, direto. Enfim, tem jornalismo também dentro da madrugada. Então, criei essa programação para honra e glória do Senhor. E aí eu criei um dia específico para colocar no ar. Coloquei esses insights. Chamei a igreja para vir junto. Eles vieram, abraçaram a ideia. E aí criou a curiosidade dentro da igreja, né, dentro do pessoal. Quero ouvir como é que vai ser essa programação. O pessoal abraçou na hora, amou, por conta das músicas diferentes. Quando eu lembro, a primeira coisa que entrou foi o Super 120. Entrou já direto uma sequência de 2 horas de música sem intervalos. E super variadas as músicas. Totalmente variado. No dia eu lembro que a primeira música que eu tô tentando lembrar, a primeira música, a primeira que tocou na rádio foi do meu ministério, Plenitude de Vida. Primeira música que tocou foi uma música da Plenitude de Vida. Inclusive nós temos na época um CD, né, que foi gravado. Então a gente conseguiu colocar dentro da programação. Foi a primeira música que a gente tocou na programação. Acho que, se não me engano, foi Prostrado aos Seus Pés. É o nome da música. Sim. Prostrado aos Seus Pés. É o nome da música Plenitude em Adoração, que é do CD que a gente tem, mas o pessoal tá, enfim, tem novidades mais pra frente, enfim, a gente tá... Não pode fazendo contar, várias deixa o povo coisas. curioso. Exatamente. Então aí foi começando. Aí a gente tocou a primeira música internacional. A gente tem uma programação de músicas internacionais também, Top. tal, que a gente Que coloca. raríssimas rádios hoje. Então, a gente, pouquíssimas por isso, fazem colocou a isso. primeira música internacional que a gente tocou foi Raise a Visionária é o que é. Raise a Hallelujah da Bethel Music. Quem ouviu? Bethel é sensacional, cara. Então a gente toca todos os principais lançamentos internacionais, toca na programação. Que legal. A gente tem parceria com a Capital Music, né? Então temos parcerias hoje, graças a Deus, com todas as principais gravadoras do Brasil. Sim, pode falar. Todas as principais gravadoras, principais selos, assessorias, enfim. Então, foi dessa maneira que entrou a Rádio Visionária no ar. E aí, Que correu o legal. processo. As coisas foram acontecendo. E aí foi então que você também entrou no grupo de mídia, que aí te ajudou ainda mais, conheceu essa galera toda aí. Foi. Dar um Primeiro abraço cara pra todo mundo aí do grupo de mídia. Isso. O primeiro cara que acreditou em mim foi um cara chamado Renan Eloy da One RPM. Sim, Renan Ló, que faz um trabalho muito bem. Ah, sem dúvida. Ele e a Jennifer Sem trabalham dúvida. muito bem, são Ele- dois ele profissionais. Entrou em contato comigo, ele começou a Excelente. ver a coisa que começou a crescer, né, tudo. Ele começou a ver, ainda no logotipo antigo, ainda tá uma coisa amadora. E aí ele chegou em mim e falou, você gostaria de fazer entrevistas? Ele chegou em mim, perguntou, você tem planejamento de entrevistas? A princípio não tinha. Mas aí depois vou encarar. E aí que surgiu o programa Reino em Perspectiva. Legal. Que aí começou a vir. O primeiro entrevistado foi o cantor Daniel Sobral. Talvez você até conheça. Ele está agora na Yes Music, selo do Eli Soares. E ele é um grande ministro de adoração.
E ele foi o meu primeiro entrevistado. E aí foi o primeiro programa Reino em Perspectiva que a gente criou. E ele aí veio aqui hoje. Pode entrar. Que nem nos programas de TV. Eu segui, ele veio aqui hoje te agradecer. Pode entrar. Então, Mas ia ser uma surpresa, hein? Ó. Se fosse aqui agora, ia ser uma surpresa. Falar, nós encontramos o seu primeiro entrevistado da Rádio Visionária. Pode entrar. e aí veio o Renan, e aí ele me ofereceu, e aí eu criei outros Legal. horários fora, né? E aí começou Comecei. aquela maratona malucona Maratona de lives, cara. Minha primeira entrevistada muitas fora lives. do programa, minha Você primeira bater entrevistada. 1000 lives, não. Não, foram Mas mais quase. foram 450. Mano, você tem noção que você Em um tem espaço vídeo de mais do que 2 o Sala anos. Musical? É. Chora Mais de Tom 400. Barroso. Você tem mais vídeo que o Sala Musical, cara. É. Incrível Cara, que pareça. doideira. Você Mais começou 450 depois. vídeos. Minha primeira entrevistada fora O do Nito ficou programa, cansado, por isso que ele ficou fora agora o com pouco programa, vídeo. né? Na verdade foi dentro do programa, E depois que eu comecei as entrevistas fora. Foi a Isabela Lopes, filha da Josiane. Quando o Renan Também me já falei apresentou, com você ela, vai muita gente entrevistar, boa. você vai entrevistar a filha da Josiane, a Isabela Lopes. Eu falei, mas já de cara, mano, já, amor, que responsa você tá me dando, cara? A filha de uma das grandes ministras de adoração do Brasil, cara, Josiane, mano. Cara, então tá Mas bom, enfim, mas vamos lá, então, vamos encarar. E aí começou, Barro. Aí começou e veio, aí veio o Gessé Alcântara, veio o Silas Magalhães daquela época, né? Então essa galera foi Sim. conseguindo pegar do início, né? Então foi E não é bem que eles legal. veio também fazer um som aqui hoje? Pode entrar. Aí o Silas, ele é top, eu quero feliz. Agora ele tá morando no Rio de Janeiro, Silas. É, Tá mais então, pertinho da gente, hein, agora. Quando vier aqui em São Paulo, eu Olha quero aí, desconfiar. Silas. É, Que não olha vai aí. falar pra gente que tá por aqui. Então, cara, e aí foi vindo as entrevistas e foi aí que realmente decolamos. Realmente a Rádio Visionária aconteceu, a galera começou a prestar atenção em nós e veio todas as parcerias, incluindo o grupo de mídia, parceria de todas as gravadoras, os assessores foram chegando na gente, eu não pedi nada, Que legal. os artistas foram começando a seguir o E perfil. hoje você virou nosso amigão. Você tá em todos aí, todos os Exatamente. eventos, E aí todos a os gente lugares. começou a fazer as coberturas aprendendo contigo. Ah, Eu que fui isso. aprendendo contigo e a gente fazer as coberturas aí, agora a gente tá aí E o nos mais legal é eventos, isso, fazendo encontrar isso aí. parceiros, né? Pessoas que acreditam e que apoiam, né? Eu lembro que quando você começou com a Rádio Visionária, eu vi e falei, mas gente, mas que rádio Visionária é essa? Deixa eu ver. E aí, no fim, a gente acabou se esbarrando, assim, virtualmente também, que já era a época da pandemia. Uhum. E aí, depois eu vi, a gente foi conversando e tudo mais, foi passando o tempo, depois passou o lance da pandemia, nos encontramos em eventos, Sim. né? Começamos a encontrar presencialmente nos eventos, eu fazendo matéria. Isso, ele acho que lá a partir fazendo mais de matéria 2000, mesmo. foi 2022 mesmo que começamos quase a isso. No finalzinho de 21 para 2022. Isso, 21 para 2022 começou os eventos a voltarem, né? Isso E é aí a muito gente- legal, né? E aí a gente se começou encontrou. a Não, e entrar antes a nos gente se eventos. ver pessoalmente, eu fui o repórter por um dia Foi mesmo. da Rádio Visionária. Teve aquele evento do é. Santo Verão, que eu falei, não, espera aí, você não vai poder vir, eu faço pra você aqui e te mando o material. Foi. Eu acho que isso que é o mais importante. Você falou de reino, e isso que é importante, de olha, você não tem essa bobeira de disputa. Eu posso ser de uma emissora, você ser de outra, e todo mundo viver bem junto. A gente falava, o povo Cara, falava mas tanto do é Gugu, muito- do Faustão, mas eles viviam juntos. É os muito caras sempre interessante que estavam hoje próximos. você vai. A A Hebe, gente, né? Todo mundo é, junto. hoje a gente tem entrado temos parceiros de diversas rádios aí do Brasil hoje. Sim, São pô. parceiras nossas. A gente fez o Canto pela Paz, o pessoal da Rádio Feliz, amor, a gente tá lá, Sim, cara. e a Bianca é maravilhosa. A Bianca é Então, top. a Bianca é A sensacional. Bianca é muito legal. Então, hoje a pessoal da rádio gospel, o pessoal da rádio musical, e eu não tenho nenhum problema em falar e poder estar apresentando esses. Hoje são nossos amigos, são nossos parceiros, a gente faz isso aí. Isso é reino. É reino, a gente entender que não é concorrência. A Sim. concorrência, cara. Tá na mente Eu vou daquele deixar um bobo. pensamento pra você que tá nos assistindo agora aqui, cara. Na concorrência, sempre um vai perder. Na concorrência, sempre um vai perder. Pessoa. No reino, todos ganham, menos o diabo. Mas é exatamente isso. Pensa nisso. No reino, todos têm que ganhar. Todos Sim. têm que ganhar. Se alguém perder, tem alguma coisa errada. Exatamente. O reino é feito de uma rede. É um ministério ganha-ganha. Hoje existe igrejas concorrendo entre si. Misericórdia, não. Não, a gente tem que entender que cada um tem a sua esfera de ação. Vamos respeitar cada um a esfera de ação do outro. Sim, sim, exatamente. Entendeu? A Paz e Vida vai atuar de uma forma, a Renascer vai atuar de outra forma, a Plenitude de Vida vai atuar em outra forma. Em diversos. Algumas igrejas foram chamadas para ganhar multidões, outros foram chamados para ser pequenos grupos que vão ali serem preparados. Entendeu? Então, a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Sim. Deus, cara. Deus é um Deus sábio.
um Deus sábio que é multiforme, são várias formas, muitas formas daquilo que Deus vai nos usar. Então não Sim, somente como sim. pessoas, como eu falei aqui, mas as Sim. igrejas, cara, cada igreja tem a sua personalidade. Cada igreja tem o seu modo de E tem atuação. todo tipo, né, de igreja. Então, se você não achou legal ir naquela, vai naquela que você se sente Tem bem. uma que vai ser Ah, adequada eu ao quero teu naquela perfil. que eu posso ir de calça. Vai lá, tem também. Eu Exato. quero naquela que eu posso usar um brinco. Tem também, vai lá. Exatamente, você vai ser bem Entendeu? recebido. Mais importante, não negociar os princípios. Sim. Os princípios cristãos, eles têm que ficar. A Bíblia acima de tudo. Se você está dentro dos princípios, pronto, vai embora. E Deus vai desenvolvendo isso dentro da tua vida. Você vai passar por esse processo. Deixe-se abraçar por esse processo, corpo, alma e espírito. Deus vai tocar o teu espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Antigamente a gente entendia a respeito de ser nós somos um corpo, nós vivemos num. Não, nós somos seres espirituais que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, você tem que entender que você é espírito. E você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai se conectar a você através do seu espírito. Se o seu espírito não está voltado para Deus, tem alguma coisa errada. Porque há a batalha entre a carne e o espírito. Essa batalha precisa ser vencida pelo espírito. Então, jejum, palavra, oração, comunhão, não tem jeito. São princípios que não podem ser negociados e precisam ser praticados. Se a pessoa não pratica, tem alguma coisa errada. Ela precisa se pensar sobre isso. Então não existe uma pessoa desigrejada, desculpa o termo, desigrejada, ela não vai conseguir avançar no seu ministério. Ela precisa estar debaixo de, como eu falo do meu pai espiritual, apóstolo Alberto. O que é um pai espiritual? Muitos têm dúvida em relação a isso. Vamos pegar o exemplo de Paulo e Timóteo. Timóteo era filho espiritual do apóstolo Paulo. Paulo enviou Timóteo para poder administrar igrejas. Tanto que Paulo trata Timóteo como filho. Pode ir na palavra de Deus. Trata Timóteo como um verdadeiro filho. Preocupando-se até mesmo com a saúde de Timóteo. Timóteo tinha um problema estomacal. E Paulo aconselhou Timóteo, bebe um pouco de vinho para que você possa tratar do teu estômago, para que você vá bem, para que você continue bem na sua saúde e tal. E aí não somente, olha a importância também do Falou pra corpo. tomar um pouquinho, não foi 3 garrafas não, viu? Mas a questão do tratamento do corpo. Sim. O corpo precisa ser tratado. O cristão pode fazer academia, mas claro que pode. Ele precisa cuidar do corpo. Precisa cuidar do templo do espírito. Cristão pode ter pensamentos. Cara, você vai ter pensamentos de todas as formas, mas você precisa ter o controle sobre os seus pensamentos. Sim. Os controles sobre as suas a sua emoções. vida espiritual você vai conseguir Isso você vai esse domínio próprio. Isso, né? cara, isso, Barro, você tem que Vai ter, conseguir você um tem que domínio ter de uma forma gradativa, não vai ser de uma vez. A pessoa se converteu hoje, precisa mudar isso aqui, a mudança não vai acontecer de fora para dentro, vai acontecer de dentro para fora. Até desculpa, Manuel, te interromper, mas isso que você falou é uma coisa muito importante. A gente tem que cuidar da gente, né? Tem essa coisa de você ter esse cuidado com você. Não quer dizer que hoje você é um cristão, você não pode comer uma pizza, você não pode sair ali, não pode fazer aquilo. Não. Você pode fazer o que você quiser. Como todo mundo tem sua consequência. Olha, se eu roubar aqui R$ 5 e roubar 5 milhões, é roubo do mesmo jeito, tá errado. É princípio. Mas eu tenho consequência disso. Exatamente. Né? Se eu roubar lá um banco, posso morrer com uma troca de tiro com a polícia, posso ser preso, pode ter diversas consequências. Se eu roubar aquela coisa ali, também vai ser a mesma coisa. Eu posso ser preso, pode acontecer qualquer coisa com a consequência daquilo que eu faço. Né? Então, Deus nos deu para administrar. Tudo aquilo que Deus deu pra gente, Ele deu pra gente administrar. E aí o que acontece? A gente precisa administrar nós mesmos. Se nós não conseguimos administrar nós mesmos, nós não vamos conseguir administrar fora. Sim. Ser um líder, para você ser um verdadeiro líder, pega essa aqui, você que está me assistindo. Para você ser um verdadeiro líder, você precisa aprender a liderar a si mesmo. Se você não saber liderar a si mesmo, você nunca vai ser um líder. Verdade. Nós falamos de líder, a questão de ser um líder. Deus nos prepara para todos nós sermos líderes em algum lugar. Sim. Liderarmos em algum lugar. Não é questão de liderar pessoas. Você não vai liderar a multidão, você vai liderar uma pessoa. Liderar uma pessoa. E essa pessoa você vai conseguir liderar bem. Porque você vai passar aquilo que Deus te deu para ele. E aí ele vai passar para quê? Para outro. Dentro da família, você precisa liderar a tua família. Liderar a tua casa.
liderar o rebanho ou aqueles poucos que Deus te deu, você precisa liderar, aprender a liderar. Quem não aprender a liderar, a liderança não pode ser uma coisa impositória, impositiva, melhor dizendo. Sim. Ela não pode ser impositiva. Ela precisa ser uma coisa leve e uma coisa que seja que as pessoas abracem a visão, sabe? Abracem a visão. Se a pessoa vai abraçar a visão, ela não vai fazer nada obrigado. Sim. Jesus, quando passou a visão para os discípulos, ele não obrigou ninguém a fazer nada. Não obrigou nenhum deles a fazer nada. Nem mesmo, se ele chamou Judas de amigo, ele chamou Judas de amigo. Ele chamou Judas. Judas veio. Por um tempo, abraçou a visão. Então ele vai chamar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí ela vai sendo trabalhada. Vai sendo trabalhada, administrando a si mesmo. E aí você vai desenvolver uma vida conforme os princípios do reino. Se você desenvolve uma vida com os princípios do reino, meu amigo, você vai voar, mano. Você vai ser colocado em esferas de sociedade que você vai nunca chegar em imaginou. muitos lugares. Exatamente, cara. Você recebeu um convite, por exemplo, da Secretaria da Cultura, do governo do estado de São Verdade, Paulo. Eu vi que você... não, e você ainda falou dos prêmios que você também ganhou, né? Com pouco tempo de Com rádio, pouco né? tempo de rádio, em apenas 3 anos e pouco, nós ganhamos o troféu Promessa Gospel como melhor rádio. E ganhamos Merecido, o troféu Empreendedor. merecido. O troféu Empreendedor como melhor veículo de comunicação, cara. Troféu E Raquel, Empreendedorismo. cadê o troféu do Gerando Salvação para a Rádio Visionária também? Só falta esse aí né? agora. Isso é Raquel questão... Santiago, por favor. a questão, vamos lá. Coloca Deus ele aí tá- para concorrer, que Deus a está gente vai no votar controle. muito A gente na Rádio abraça os Visionária. processos e vamos embora, né? Cara, eu imagino que isso deve ter sido muito louco pra você. Que, meu, não olha pouco tempo tudo isso acontecendo. Aí você vai fazendo essa linha do tempo, como você contou tudo agora, e lembrando, olha, a partir daquele dia que eu tomei aquela decisão, olha o que tudo foi Cara, acontecendo. hoje né? sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há anos atrás. Eu tô aprendendo todos os dias, eu aprendo. Todos nós precisamos aprender, né? Aprendo hoje como é que é Não, rádio. imagina pra quem te tudo. viu naquele tempo, falou, mas esse cara nem falava assim muito, era mais na dele, de repente tá aqui fazendo entrevista, tá falando, tá conversando com a Aline Barros, tá conversando com não sei com quem, tá conversando com fulano e tal, tá aqui hoje, atravessou a cidade pra vir aqui. Eu adquiri essa experiência de tratar a questão do tratamento a todas as pessoas, né? Então, independente de ser quem eu vou ser como Deus me fez, né? É uma pessoa de Deus também, então, enfim, então não é porque tem mais ou tem menos. Claro, eu vou admirar por conta do Claro. legado que ela tem, do ministério que ela Sim. tem, Isso daquilo é uma que ela coisa tem que eu acho feito. muito legal. A Rádio Visionária faz isso. Ele dá oportunidade para todo mundo. E Isso. do mesmo jeito que o Leonardo Gonçalves é tratado, o outro também é. E Exato. isso é muito importante. E é muito A gente legal. revelou muita gente, graças a Deus, a gente ter Sim. decolado muitos ministérios aí Sim. por conta da Rádio Visionária. A Rádio Visionária, por exemplo, a gente pode citar diversos exemplos de artistas que começaram desde o comecinho. Uma Maria Marçal, por exemplo. Maria Sim. Marçal, a gente foi uma das primeiras a dar oportunidade para ela. E hoje, A olha o que tocar ela também é, a tocar música, né? música. Fomos uma das primeiras a tocar. E olha onde a menina está chegando. São diversos exemplos. Então, por isso que é visionário. Visionário é a gente acreditar de lá de baixo e a gente enxergar o potencial que ela tem. Jesus fez assim, acreditou no potencial de 12 homens. E olha a revolução que esses homens causaram. A Rádio Visionária acredita no teu potencial. No teu potencial. Se você tem potencial, todos nós temos potencial. O potencial precisa ser explorado. O potencial precisa ser desenvolvido, né? O potencial, você vai chegar a determinado ponto. Para você chegar a determinado ponto, você precisa tá submetido. Então, precisa trabalhar esses processos. Então é isso em todas as áreas da nossa vida, Barro. Que sensacional. Não, isso foi uma aula, foi um seminário. Manuel, muitíssimo obrigado. Poxa, que honra. Muito obrigado que você Poxa. veio mesmo. Fiquei tão feliz aqui. E também você viu que eu fiquei aqui paralisado com tudo que você falou. E realmente foram palavras que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Você também aí pode comentar. Falar, olha, gostei, isso foi bom pra mim. Isso foi maravilhoso. Mas como que eu acho nas redes sociais da Rádio Visionária? Quem quiser ouvir, baixar o aplicativo, tudo. Agora é a hora, fala pra gente. Quem quiser ouvir, ver todas as entrevistas lá no YouTube também. Isso, no vamos lá. canal, fala pra gente. Então como vamos que é. lá. Nós, primeiramente, As você matérias. ouvir a Rádio Visionária. Você quer ouvir a nossa programação 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Não vamos parar no Natal, Ano Novo, não para. Vai direto. Vai direto. Temos no meu... Não é MK, mas também não para, né?
né? Exatamente. Então você pode acessar o nosso site www.radiovisionaria.com.br. Você tem diversas novidades para você, sempre notícias em primeira mão, o nosso top 10 toda semana a gente tem lá, enfim, tem videoclipes, tem uma série de variedades ali. Você pode ouvir através do nosso aplicativo, quem tem sistema Android, baixe o aplicativo da Rádio Visionária. Quem tem sistema iOS, você baixa o sistema Radiosnet ou a Deezer. Você pode ouvir através dessas duas formas. Você pode ouvir o meu programa. Você pode ouvir o meu programa todos os sábados, das 9 às 11 da manhã. Eu apresento o Review Gospel, as melhores da semana, com as 20 melhores músicas da nossa programação. Que legal. Então sempre tem música atualizada, tá? O ranking atualizado. Toda semana tem novidade, enfim, então tem o meu programa. Eu quero também dar uma dica de um programa bem legal, que todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, o programa Deus Prático, que é com a nossa pastora Ítala Araújo. Ela entrou depois, né? E ela apresenta um programa bem legal, ao qual ela ministra uma palavra e dá dicas práticas para você poder praticar essa palavra. Então é um programa bem legal, todos os sábados, a partir das 2 horas, com reprise no domingo, às 2 horas também. Tem o Quarta Retrô também, de músicas antigas. A gente tem diversos programas. Muito legal esse nome. Então, temos diversas variedades. Nossas redes sociais também, quem quiser nos seguir. Tudo Rádio Visionária. @Rádio Visionária no Instagram, Rádio Visionária no Facebook. Até quando você colocou, já não tinha ninguém com esse nome também, né? Rádio Visionária. Exatamente. Nem sofreu com isso, já Foi. não tinha ninguém com esse nome. Então, @Rádio Visionária no Instagram, Rádio Visionária no Facebook. Rádio Visionária, se inscreva no nosso canal no YouTube para ver todas as nossas reportagens, todas as nossas entrevistas. Tem diversas entrevistas, entrevista com Fernanda Brum, por exemplo. Um monte de matéria lá também, bem legal. Um monte de matéria legal. Então, se inscreve no nosso canal lá. Em breve, muitas outras novidades aí. Tem muita coisa vindo para 2024. Deixa o curioso, deixa eles seguirem então, lá pra poder fiquem saber. ligadinhos aí, que é só nos seguir, acompanha a gente. Quem quiser seguir o meu Instagram pessoal também, @ManuelRodriguesOficial_. Sigam a gente também, a gente coloca um pouquinho da nossa vida, do nosso ministério, né? Você quer conhecer a nossa igreja, né? Plenitude de Vida, @Plenitude de Vida. Nosso apóstolo, @APAlbertoOficial. Aliás, enfim, então ele tem diversos vídeos dele com ministrações para você poder conhecer um pouquinho daquilo que Deus colocou na minha vida, através da vida dele. Então, tá aí à disposição para você aí seguir. Enfim, é isso. Que sensacional, gente. Isso foi mais um programa do Barró. E é isso, a Rádio Visionária tá aí, você pode ouvir essa programação maravilhosa. Valeu, gente, até a próxima. Valeu.